Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, como diminuir a aceleração do coração causada pela ansiedade, tá bom? Se daí a aceleração do coração é mais um sintoma aí da ansiedade, um sintoma físico que a gente vai estar vendo mais profundamente, tá bom? E aí a gente vai ter os nossos tópicos, né, que eu vou falar aí pra vocês. O primeiro tópico, né, por que o coração acelera quando estamos ansiosos? A gente vai falar primeiramente sobre isso. Segundo, quais outras razões que aceleram o nosso coração? A gente vai falar sobre isso também, tá? E terceiro, quais consumíveis aí que aceleram o nosso coração, tá bom? A gente vai falar aí o que a pessoa pode estar fazendo, o que a gente pode estar, como a gente pode estar combatendo esse sintoma, né, da ansiedade, que atrapalha muito, que é muito incômodo, tá bom? E o quarto, né, a aceleração do coração causada pela ansiedade pode realmente matar? A gente vai ver sobre isso também, tá bom? Eu vou só ligar o chat aqui e a gente já começa o nosso aulão, tá bom, gente? Ligar o chat para ver quem tá vindo e aí a gente já inicia, tá? Vamos lá. Ok. Vamos ver se tá tudo certinho. Ok. Vamos lá. Como diminuir a aceleração do coração? Por que o coração acelera quando estamos ansiosos, né, gente? A mente, quando vê aí que a gente está um pouco ansioso, que ela enxerga algum perigo, né? A mente verifica que é algo errado, tá? Que é algo errado, que é algo hostil, que está fazendo aí com que nós ficamos mais ligados, mesmo que isso daí seja um alarme falso, tá? Isso daí pode ser um alarme falso da mente, ela pode achar e nos apontar que está acontecendo alguma coisa, porém nem sempre esse alarme é verdadeiro, tá bom? Esse alarme às vezes é falso, porém mesmo assim pode estar disparando o nosso coração, tá bom? Como eu disse aí, daí ele dispara ele dispara assim a nossa ansiedade, tá? Tem a glândula, né, que eu falo aí pra vocês, que é a amígdala cerebral, que ela daí trabalha, né? A amígdala cerebral fica mais ou menos no meio aqui, bem no meio do cérebro, tá? Tem nada a ver com a amígdala da garganta, tá? E daí ela pede pro corpo, ela dá o comando pro corpo liberar aí mais substâncias adrenérgicas, tá? E quais são essas substâncias? É a adrenalina e também o famoso cortisol, tá? Cortisol aí, conhecido bastante também como o hormônio do estresse, né? Em poucas quantidades ele pode aí fazer bem pra gente, ele que impulsiona a gente para fazer as coisas do dia a dia, ele aí que impulsiona a gente para estar agindo, tá? Porém, em altas doses ele pode fazer muito mal pra gente, dar várias reações aí no nosso corpo que são negativas, tá bom? Ó o pessoal chegando aí, Ariane. Oi Ariane, boa noite, tudo bem? Eu tenho muito isso, fui parar na UPA várias vezes já. Realmente isso daí acontece, viu Ariane? Isso daí acontece bastante, isso é muito comum. Oi, Cristiane, boa noite. Tenho esse sintoma, controlei mais pela técnica da respiração diafragmática. Ó, que bom, parabéns. Isso aí. Vamos cada vez mais cercando a ansiedade e cada vez aí tá sabendo melhor lidar com ela, tá bom? Vamos aí. E agora o caso, né, que eu vou trazer aí pra vocês, tá? De uma seguidora mesmo, né? Ela comentou aí esses tempos atrás, acho que foi no Facebook mesmo, que o que aconteceu? Ela comentou que ela estava assistindo aí uma série de comédia, né? Ela estava tranquila vendo, e o que aconteceu? Aí do nada o coração dela começou a disparar, né? Então ela não tinha preocupação com nada, ela não estava vendo perigo em lugar nenhum, ela estava protegida na casa dela, ela estava aí tendo um momento de lazer dela, e mesmo assim o coração disparou, tá? Mesmo aqui aconteceu esse ciclo aqui com ela, pode ter ocorrido, né? Lógico que a gente tem que pensar em várias hipóteses, tá bom? E
daí pode ter ocorrido essa explicação aqui, esse ciclo, esse processo que a gente acabou de falar, tá? Então, isso daí pode estar ocorrendo mesmo que não esteja acontecendo realmente nada de perigoso, mesmo que a pessoa não tenha passado alguma dificuldade ou esteja passando algum momento estressante, isso daí pode estar acontecendo. Quais são as razões que isso daí pode estar acontecendo, que a gente vai falar agora, tá? Primeiramente aí a gente tem que saber um pouco também como o coração ele reage quando está ansioso, tá? Tem um movimento aí que ele faz que é de sístole e diástole, tá? O que é isso? Sístole é quando ele se fecha, diástole é quando ele se abre. Então ele fica assim, ó, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, mão fechada, aberta, o coração se expande, diástole, tá? E o que acontece? Ele tem aí uma extrasístole, ou seja, um batimento aí que às vezes bateu, o coração ele está batendo de modo irregular e isso tem que ser visto mais profundamente. Por que que isso está acontecendo? Às vezes aí pode ser uma causa física também, tá? Porém a gente vai focar bem aqui na ansiedade e algumas outras razões que eu disse agora para vocês, como que pode e por que pode estar ocorrendo isso também. Vamos lá. A primeira coisa que a gente pode ver é a falta de condicionamento físico, tá, gente? Às vezes aí a gente não está acostumado a fazer aí muito exercício físico, a gente está um pouco parado há algum tempo, né? E o que acontece daí? Aí a gente vai dar um pique, vai tipo ter que correr uma escada rapidinho ou tem que dar um pique para alcançar alguém, para fazer alguma coisa e o nosso coração dispara daí. Aí o nosso coração dispara, se a gente não desassociou ainda, né, a ansiedade do coração acelerado, então tudo isso vai se unir na nossa mente e a gente vai achar que realmente a gente está passando por um período de ansiedade, tá? Isso daí vem na mente de maneira assim muito rápida, muito associada. Só que essa associação, de tanto que a gente está sofrendo com ansiedade, a gente nem para pensar, né, às vezes, que pode ser por causa disso também, tá bom? Então, às vezes, por isso que algumas pessoas elas sentem dificuldade de estar começando um exercício físico, de aí estar começando uma caminhada ou qualquer outra coisa que seja. Por quê? Porque ela acha que a aceleração dela, né, na verdade a mente dela associou que a aceleração do coração pode estar associada à ansiedade. Então ela pode estar ficando aí muito nervosa, muito nervoso com isso, tá bom? Pode ser uma dessas explicações. A outra explicação pode ser aí a respiração errada, tá? O que é isso, respiração errada? Às vezes a gente aí tá respirando de um modo um pouco irregular e a gente nem tá sabendo, né? E isso daí fica muito mais facilitado para nosso coração aí tá batendo de modo mais irregular. Eu acho que como a Cristiane disse ali, né? Que ela praticou, né, a respiração diafragmática. Então, no canal aqui, tá, gente? Aí na página, no canal do YouTube também você encontra várias e várias dessas respirações, que tem caso várias, tá? Para vocês aí estarem treinando cada vez mais essa questão da respiração também, tá bom? O sono ruim, gente. O sono ruim também é uma coisa aí que pode estar atrapalhando muito a nossa ansiedade, tá bom? Por quê? Por causa que um sono ruim, hoje em dia, antigamente ainda não se dava muito e tanto valor, né, ao sono. Não é que se não se dava valor, não tinha um foco maior que nem se tem hoje em dia, tá? Por quê? Porque o sono, a gente pode perceber que no dia seguinte a gente já fica mal-humorado. Uma noite de sono mal dormida, a gente já tem esses sintomas de mau humor. Às vezes a gente fica estressado, né? Com uma coisa assim que nem é tão estressante assim, a gente fica desse modo. Depois, a gente também pode ter sintomas depressivos e sintomas ansiosos, mesmo que a gente não tenha um quadro de depressão e nem de ansiedade. Pode estar acontecendo isso também por causa de um sono ruim. Então vejam como que isso daqui faz diferença, tá? Um sono bom e um sono ruim, tá bom? A baixa também de potássio, tá? No sangue também pode estar
no sangue não, no corpo, né? Pode estar causando isso daí, tá bom? Vocês podem aí estar vendo. Tá? O consumo de álcool também, ele pode aí tá fazendo com que a pessoa desenvolva um pouco mais a ansiedade, ou que ela fique um pouco mais ansiosa, né? Mas às vezes a pessoa pode pensar, mas Murilo, quando eu tomo um pouco de álcool, uma cerveja, né? Ou alguma coisa do tipo, isso daí me acalma. Realmente, ele acalma mesmo, tá? Mas é uma coisa, sim, que é temporária, né? Ele deprime, né? Ele faz o nosso sistema nervoso central diminuir a atividade, né? Ele fica mais calmo, mas depois ele volta. Pode vir aquela ansiedade rebote, tá bom? E às vezes, o que acontece no consumo de álcool também, e na ressaca, ou seja, no dia seguinte, a pessoa pode estar ainda sentindo os sintomas da ansiedade, tá bom? Por causa que o efeito do álcool ainda não saiu do corpo dela, tá? Estresse também, nem se fala, né, gente? O estresse e o cortisol, né, são praticamente aí duas coisas que andam muito juntos, né? Então, é uma coisa que pode realmente fazer o nosso coração disparar, não tem muito segredo nisso. Desidratação também, o corpo aí, quando a gente está desidratado, ele pode estar se esforçando mais para ter um funcionamento melhor aí, para tá o nosso corpo tendo uma melhor performance. E o que acontece? Já que ele não tem o recurso da água para ajudar ele a estar funcionando, ele tem que acelerar um pouco mais o corpo. Ele tem que jogar mais sangue para o corpo. E daí o que acontece? Ele começa a bombear mais sangue e começa a disparar aí mais rápido essas batidas de sangue do coração, tá? Então por isso também ele pode estar batendo mais rápido, tá bom? Menopausa também, né? Infelizmente as mulheres aí podem sofrer com isso, por causa da alteração de hormônio também. Quando elas estão de TPM também isso pode acontecer. A mulher infelizmente sofre mais que o homem por causa dessas alterações de hormônio, tá bom? Então essas alterações de hormônio pode estar fazendo com que a mulher tenha mais ansiedade, tá ok? Gripe ou febre, isso também pode aí estar fazendo com que a pessoa tenha mais ansiedade, tá bom? Que a pessoa aí tenha mais, quer dizer, o coração acelerado. A gripe ou a febre também pode acelerar o coração, tá? Ó o pessoal chegando no Instagram aqui, gente. Oi, Kátia, boa noite, tudo bem? Eu tomo remédio para arritmia, até dormindo eu tinha um saco. Realmente, viu, Kátia? Nossa, realmente assim, a ansiedade ela pode estar causando isso daí, né? A gente, mesmo dormindo, a gente pode ter uma arritmia cardíaca, tá bom? Vamos ver o pessoal aqui entrando. Ariane, boa noite. A Cristiane falou aqui, gente, existe um exame que pode detectar o nível de cortisol no sangue? Olha, Cristiane, esses exames assim, né, não são nem muito recomendados, tá? Pra gente estar indo atrás, pra gente estar fazendo, tá bom? Por quê? Porque às vezes dá muito falso negativo, né? Como assim? Se a pessoa tiver muito estressada, muito ansiosa naquele momento, pode dar um valor, né? Pode alterar aí. Depois pode balancear muito isso daí, então a pessoa pode ficar com muita variação dessa questão de cortisol, né? Então nem é recomendado aí, se por acaso eu não sei exatamente se tem, tá? Eu acho que não, mas nem é recomendado fazer, tá bom? Se por acaso tiver. Vamos lá. Ó, Gil. Oi, Gil, boa noite, tudo bem? Cristiane. Ah, tá, entendi sim. Beleza, vamos continuando então. Vamos lá. Quais os consumíveis que podem acelerar o nosso coração? O que a gente pode aí estar ingerindo, tá trazendo para o nosso corpo que pode, infelizmente, acelerar o nosso coração, gente? Seguinte, refrigerante, tá? Eles aí têm uma quantidade daquela substância, né? Que eles têm a cafeína, tá? E ainda mais aqueles outros lá que tem o final cola, tá? Então esses daí ainda tem mais cafeína
e pode ser mais estimulante que os outros, tá bom? Vamos ver o que mais. Energético. Tem algumas pessoas aí que sentem mais, outras que sentem menos essa questão energética aí. Então, podem estar sofrendo também com isso, tá? Então, é uma coisa aí pra gente tá aí vendo e verificando, tá? Vamos ver outra aqui. Chocolate, tá? Ah, Murilo, chocolate também? Também, ele pode aí tá fazendo com que a gente eles têm também um alto teor aí de glicose, né? Que é esse açúcar aí excessivo, tá? E também eles podem estar tendo um certo grau de cafeína também, tá bom? E também alguns tipos de chás, tá, gente? Se deve evitar, tá bom? Que chás que são esses? O chá preto, o chá verde, tá? O chá verde para combate aí em outras questões, né, da depressão, para a pessoa dar uma animada, até que ele é bom se tomado de manhã e talvez até à tarde. Mas à noite ele pode aí tá fazendo com que a pessoa tenha um funcionamento mais desregulado aí, não desregulado, mas acelerado, tá? Vamos lá. A quantidade de açúcar irregular também pode estar fazendo a gente ter o coração aí mais acelerado, porque o corpo, se ele está com pouca quantidade de açúcar, ele faz com que a gente vá atrás de mais açúcar, tá? Então ele bombeia mais o sangue e fala assim, vai atrás, corre atrás. Então ele meio que prepara a pessoa para ela ir atrás dessa irregularidade de açúcar, tá? E as drogas também, tá bom, gente? Qual delas aí podem estar fazendo a pessoa acelerar o coração? A cocaína, tá? Cocaína aí, ela pode aí tá dando no sistema nervoso central, ela pode acelerar muito a pessoa e a pessoa assim ficar agressiva, ela realmente ficar um pouco mais fora do controle, e como ela tá mais acelerada, o coração dela também pode facilmente aí acelerar. A princípio, a pessoa pode se sentir bem, né? Porque ela é praticamente uma droga que tira a depressão com a mão, né? Digamos assim. Mas depois que o efeito passa, volta tudo de novo e ela joga muito pior, 2 vezes pior, tá? Então, por isso aí que ela pode estar acelerando o coração, tá bom? Que ela instiga o sistema nervoso central a ficar mais acelerado e assim acelera o coração também. E uma também, aí a maconha, tá? Como assim, Murilo? A maconha não era para acalmar? Ela não tem esse efeito calmante também? Sim, porém ela também tem aquela substância que é a THC. E a THC, ela é ansiogênica, tá bom? E como ela é ansiogênica, ela pode aí tá fazendo com que a pessoa tenha um efeito contrário. Se a pessoa aí tem um quadro mais ansioso, ela pode aí desestabilizar a pessoa e fazer com que ela fique um pouco mais ansiosa do que realmente calma. Então o THC pode estar fazendo o coração dela acelerar também, tá bom? Ariane perguntando aqui, gente. Quando eu fui na emergência, precisaram me dar clonazepam para acalmar meus batimentos cardíacos para realizar um eletro. Sim, realmente, Ariane. O pessoal passam, né, o clonazepam, né? Para quê? Talvez aí, né, nessa questão, pelo conhecimento que eu tenho, talvez eles deram para você o clonazepam para você ficar mais calma e não confundir, né, aquela instabilidade que você tava por causa da ansiedade, por causa do coração acelerado, pro eletro meio que sair sem esse erro, né? Então pode ser por causa disso também, não posso dar certeza, tá? Mas pode ser por causa disso. Na verdade eles dão no clonazepam, né, porque ele tem bastante aquela substância aí que pode ser conhecido como o GABA, né? O GABA aí, ele é uma substância, um hormônio do nosso corpo que faz o corpo ficar mais calmo, que faz o corpo desacelerar, tá? Então isso daí pode estar ocorrendo também. Por causa disso que eles passam o clonazepam para pessoas, diazepams, tá? Então por isso que eles podem aí estar passando isso
para o pessoal que chega com essa demanda no hospital, tá bom? Vamos lá. E quarto, gente, a aceleração do coração causada pela ansiedade pode matar? E a resposta é não, tá? Não, ela não pode matar, tá bom? Por quê? Porque o corpo, ele mesmo, quando os batimentos cardíacos eles estão desregulados ou outro sintoma da ansiedade está desregulado, ele se alinha, tá? O corpo mesmo, ele se estabiliza, tá? Mas isso daí demora um tempinho até, tá bom? Então ele usa aí, o corpo é totalmente inteligente, gente. Ele vai usar as outras funções do corpo para estar acalmando, tá bom? Para a pessoa aí estar se estabilizando. A gente pode ver aí que durante uma crise de ansiedade pode ser muito ruim a gente estar aguentando com ela. Porém, ela não dura para sempre. Ela dura aí de 10, 20 minutos, tá? Nesse tempo é muito ruim realmente ficar com crise de ansiedade, com o coração acelerado, tá? Porém, o corpo depois, quando a gente não mantém a atenção na ansiedade, o corpo mesmo vai se regulando, porque o corpo não aguenta ficar muito tempo com isso. Então ele mesmo sabe a hora que ele pode, até onde ele pode ir e o que ele pode aí estar se estabilizando. Lógico, se você desconfia, né, que você tem algum problema cardíaco, que você tem algum problema aí de coração, lógico que é bom e recomendável você ir no médico, tá? Mas como eu sempre falo aí nos nossos aulões tudo, quando você for, vai só uma vez para confirmar isso. Depois, se você continuar indo, você está alimentando cada vez mais a sua ansiedade e isso daí pode piorar, porque a ansiedade nossa, ela depende da atenção, ela se alimenta da nossa atenção. Então, quanto mais ansiedade, quanto mais atenção a gente dá para a ansiedade, mais ela cresce, mais ela se desenvolve e é tipo o alimento dela, tá? Vamos ver ali no chat, gente. Oi, Lindaci, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Então, gente, agora que eu falei tudo isso para vocês, vamos para as partes das dicas, tá bom? Vamos lá. Eu vou aí trazer duas dicas para vocês, tá? Que é em questão aí de quanto que o sono tem que ser, como vocês viram aí que eu falei para vocês, o sono é muito importante para a gente aí estar regulando, tá bom? E também é muito importante a questão da água, né? E quanto de água que a gente tem que tomar e quanto que a gente tem que ter de sono aí, tá? Então a gente vai ver isso agora. Primeiramente aí, o sono, tá? Quanto de sono a gente tem que dormir no mínimo? O corpo adulto precisa de quanto tempo de sono? Isso aqui, gente. 6 horas, tá? Ah, Murilo, mas com 6 horas eu me sinto mal, eu ainda me sinto com sono, eu ainda me sinto meio pregado, né? Eu me sinto disposto. Tudo bem. Antigamente se pensava aí que eram 8 horas, né? Porque tinha ainda essa dúvida se eram 6 ou se eram 10. Então, para jogar o meio termo na época, jogaram como 8. Porém, hoje em dia se chegou a esse número aqui, tá? Então a pessoa aí pode às vezes estar ficando mal, se cobrando às vezes, falando, nossa, eu tenho que dormir às 8 horas de sono. Por isso que é importante saber disso, por causa que às vezes a pessoa pensa, nossa, eu tô dormindo mal, eu tenho que dormir às 8 horas de sono, eu tenho que tomar um remédio pra ir estar dormindo, eu tenho que tomar um remédio pra tá ficando melhor. E não, às vezes com 6 horas mesmo, tem muitas pessoas que podem estar se sentindo bem, tá? Então, por isso que esse mito aí é muito bom a gente estar se desvendando tudo isso, né? Desmistificando tudo isso, pra gente aí não ficar se culpando, tá? Às vezes de estar dormindo menos de 8 horas de sono, que hoje em dia realmente é um mito, tá? É uma coisa assim que não tem mais validade, tá bom? Se vocês quiserem ver mais sobre o sono, eu dou mais dicas também. Tem um vídeo aí lá no YouTube, tá? Vocês podem estar acessando lá, Psicólogo Murilo, que tem um aulão também só sobre o sono e vários outros vídeos mais curtos aí também que tem, tá bom? E daí a segunda dica que eu dou para vocês é sobre a água, tá? Quanto de água aí a gente tem que tomar?
São 2 litros? É o que se falava hoje em dia. Mas a resposta é não. Tá bom, gente? Não são 2 litros de água que a gente tem que tomar no dia, tá? Isso daí pode ser que seja no mínimo, tá bom? E o que a gente aí pode... Quanto de água realmente a gente tem que tomar? Cada pessoa precisa tomar uma quantidade de água por... a gente tem que tomar uma quantidade de água por quilo corporal, né? Que fala. Isso daí eu não tirei, eu fui numa médica, ela me explicou isso daí, né? Eu tava até tomando 2 litros de água por dia e eu tava formando creatinina, tá? O que era isso aí? Eu já tava meio que formando alguns sais, né? Aquelas pedrinhas para desenvolver a pedra no rim, tá bom? Porque eu não sabia disso. Até eu tava caindo nessa também. Então, quanto que a gente tem que tomar? É uma continha simples, tá? Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 35, tá? O que são esses 35 aqui? São 35 ml de água por quilo corporal, tá bom? Então, por isso que você vai fazer, você vai pegar o seu peso, quando você pesa, vezes o 35, tá? E vai dar aí um resultado que é o tanto que você tem que tomar de água. Talvez dê 2 e alguma coisinha, né? Às vezes quase 3, depende aí muito de quanto você pesa. Mas você pode estar fazendo essa conta aí para estar descobrindo o quanto você precisa de água realmente, no seu caso, no dia, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês essa noite. Espero que vocês tenham gostado aí desse aulão e semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, boa noite, bom fim de semana e até mais.